seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Assim diz a Palavra do Senhor. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu-a à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Pregação ou bajulação? O que vamos oferecer às pessoas? Normalmente, quando a pessoa não gosta da pregação, é porque a pregação expõe as suas falhas. Quando a pessoa é levada a arrepender-se ou entende que está indo para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, ela precisa saber que o pregador está cumprindo uma das suas funções: confortar os aflitos e confrontar os que estão confortáveis, ou seja, pregar para transformar. O apóstolo Paulo disse em Romanos: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da vida de vocês. Aqui nós temos o exemplo de Herodias, que, não gostando da pregação, corta o pescoço do pregador. Ouvindo que sua vida conjugal era contrária à lei de Deus, resolve o problema matando o pregador, para não ouvir mais a verdade sobre a palavra de Deus. Infelizmente, a solução encontrada é a sua própria condenação. Comentários sobre Jesus haviam se espalhado por toda parte.
A missão de Jesus na Galiléia, junto com os 12, gerou interesse e entusiasmo no povo daquela região. Porém, em outros vai gerar pavor, medo e preocupação. Até o rei Herodes ouvira falar de Jesus. Esse Herodes é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Os comentários feitos sobre Jesus nesse momento são todos bons. Uns pensam que ele é um dos profetas antigos, outros ainda o identificam como Elias ou João Batista ressurreto. Mesmo com essas boas opiniões a respeito de Jesus, nenhuma é suficiente para dizer quem ele realmente é. Ou seja, não basta ter boas ideias sobre Jesus, precisa saber a verdade sobre ele. Ele é o Messias que Deus enviou ao mundo. Herodes fica receoso e amedrontado, e sua consciência pesa, porque parece que mesmo matando João, pregador da verdade, ele volta para atormentá-lo com sua mensagem. Matou um homem bom, mas não se livrou da mensagem. Ou seja, se nós pregamos a palavra de Deus com coragem, pregamos a verdade, mesmo que nossa vida seja ceifada, a palavra continuará cumprindo o seu propósito. Os motivos da morte de João Batista é porque teve coragem de pregar a verdade, mesmo a uma autoridade e sua amante. Proclamou a lei de Deus e foi preso por este, entre aspas, delito e morto pelo mesmo crime, pregar a palavra de Deus. A morte de João partiu de um coração cheio de ódio, de uma pecadora que não queria se arrepender. Herodias, ouvindo que seu casamento era na verdade um adultério, não aceitou a verdade e não tinha interesse em mudar a sua vida para agradar a Deus. Em lugar de tristeza por causa do pecado, seu coração se encheu de ódio e vingança e buscava uma oportunidade para matar o pregador. Pecado gera pecado. Além de adúltera, também passou a ser homicida. Além dela, seu pecado, como um vírus, também passou a ser de seu marido e também a sua filha. Ou seja, toda a família foi contaminada pelo vírus do pecado e rejeitaram assim o antídoto, o remédio que poderia curá-las. Rejeitaram a mensagem de Jesus, rejeitaram aquele que Deus o enviara para salvá-los. Em tudo isso nós vemos uma grande injustiça praticada por pessoas que estão com o seu coração cauterizado, duro por causa do pecado. Às vezes cometemos atos de injustiça por causa de palavras irrefletidas. Por que Herodes ficou tão entusiasmado? Seria a sensualidade da moça que tirou o seu bom senso? Assim, para cumprir uma promessa tola, uma palavra irrefletida, manda matar o homem de Deus. Cuide das suas palavras. Fale apenas aquilo que edifica, aquilo que honra, aquilo que glorifica a Deus, para não ter que praticar ainda mais delitos além daqueles já praticados. O pecado cega as pessoas de tal maneira que no meio da baixaria a crueldade é como se fosse nada. A moça se apressa em realizar um ato macabro e tudo isso sem parar a festa. Pediram a cabeça de João num prato. O sofrimento e a crueldade sofridos pelo precursor, aquele que antecedeu o Messias, o Filho de Deus. Isso serviu de sinal do que iria acontecer
mais tarde com o Senhor Jesus. Se fizeram isso com João, que preparou o caminho, imagine o que não farão, o que não fariam com aquele que é o caminho. Jesus vai morrer, e uma das razões é porque ele se apresentou como o único caminho que leva a Deus. E também por pregar a verdade, por falar aquilo que as pessoas precisavam ouvir e não o que elas queriam ouvir. Aos ouvintes, o que lhes resta é: ou aceita a mensagem e muda sua vida, ou corta a cabeça do pregador. O que você vai fazer? O homem de Deus não bajula, ele prega a verdade. Honre a pregação da palavra de Deus com convicção e voz audível, para que todos possam entender. Ouça o que está sendo dito com atenção. Verifique a veracidade da verdade bíblica e mude sua vida de acordo com a mensagem. E ao invés de cortar a cabeça do pregador e aumentar a sua condenação, corte fora o pecado da sua vida e receba de Deus hoje a oportunidade de salvação. Que Deus te abençoe. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder.